Olá, meus amigos, um grande abraço. Você que nos prestigia através das redes sociais do Repórter Ney Silva, Facebook, Instagram, Grupo Plantão de Notícias, né? E temos mais nossa rede social, né? Com a participação das pessoas. Estou aqui com o médico Edival Gomes, ele é cardiologista aqui de Feira de Santana. E na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, é o Dia Mundial da Hipertensão. Vamos falar sobre hipertensão, vamos falar sobre se a hipertensão é ou não um fator genético e como as pessoas devem se prevenir dessa doença terrível que mata pessoas no Brasil e em todo o mundo. Edival Gomes, é um prazer ter nas redes sociais do Repórter Ney Silva. Ney, é um prazer estar aqui com você, conversando com a sua audiência, falando sobre um tema tão importante, que é a hipertensão arterial. O que é mesmo hipertensão arterial? Quando é que a pessoa é considerada ter hipertensão arterial? O diagnóstico de hipertensão, Ney, é feito através de uma medida pressórica, com aquele aparelho chamado tensiômetro. As pessoas que possuem uma pressão acima de 14/9 é considerada hipertensão. Apesar disso, de hipertensão ser diagnosticada a partir de medidas de 14/9, o ideal é que a pressão arterial seja por volta de 12/8 mesmo. E como é que se previne pressão arterial alta ou baixa, né? Tem hipotensão também, né? Sim, a pressão arterial a gente tem dois focos. No indivíduo que não é hipertenso, a gente precisa trabalhar para que ele não desenvolva hipertensão. Isso se faz com as crianças, se faz com os adolescentes, melhorando o padrão alimentar, estimulando sempre que eles façam exercícios físicos, que não entrem, no vício do tabagismo, do álcool. Isso é fundamental. Mas se o indivíduo se tornou adulto, ele desenvolveu hipertensão arterial, o controle é feito através de medidas farmacológicas com remédios disponíveis amplamente em nosso meio e mantendo também o cuidado com as medidas não farmacológicas, que é a prática regular de exercícios, controle do peso, uma alimentação saudável. Normalmente, doutor Edival Gomes, as pessoas que têm hipertensão, a partir de que idade a doença se manifesta? A faixa etária mais comum, para a hipertensão se manifestar é dos 35 aos 55 anos. Isso não quer dizer que não possa aparecer antes, inclusive na faixa pediátrica, ou que não possa aparecer depois, a partir dos 55. Mas 35 aos 55 é a faixa etária mais comum. Aproximadamente 30% da nossa população é hipertenso nessa faixa etária, mas que vai aumentando com o envelhecimento progressivo e pode chegar acima de 70% de frequência quando a gente fala dos grupos de idosos. Fator hereditário interfere nessa questão aí de hipertensão? Sem dúvida. A hipertensão ela é resultante de uma série de combinações de variáveis, Então, a questão familiar, a questão genética influencia, os hábitos de vida, a nossa rotina de vida também influencia. A gente chama de hipertensão essencial, porque a gente não tem exatamente uma causa específica, é uma combinação de variáveis. A história familiar, os hábitos de vida e outras tantas que a medicina ainda não conhece. Bom, quando se fala em hipertensão, aí geralmente se lembra o seguinte: pode ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral, pode ter um infarto do miocárdio, que a pessoa pode ficar hospitalizada, depois se recuperar, mas passar a ter uma vida diferente da vida normal. Ou então ter um infarto fulminante e morrer. Apenas o coração e o cérebro podem ser atingidos pela hipertensão ou outros órgãos podem ser atingidos também e a pessoa ter problemas? A hipertensão é uma doença sistêmica. Isso quer dizer que ele não tem interesse específico em nenhum órgão. Onde tem circulação, ali pode ter um problema desencadeado pela hipertensão. Então, na circulação cerebral, a gente pode ter o infarto cerebral, chamado de AVC isquêmico. A gente pode ter uma hemorragia cerebral, chamado de AVC hemorrágico. Nos olhos, a gente pode ter retinopatia. No coração, a gente pode ter infarto, arritmias, insuficiência cardíaca. Na aorta, a gente pode ter as dissecções agudas, doença muito grave. No abdômen, a gente pode ter os aneurismas de aorta, as doenças envolvendo o rim, inclusive diálise e doença renal
crônica dialítica. Nas pernas a gente pode ter doenças circulatórias, com amputações, com úlceras, com dor ao movimento. Então, é uma doença sistêmica que pode afetar todo o nosso organismo. O atendimento SUS melhorou nos últimos anos para quem tem problemas cardiológicos, pessoa que não tem um bom poder aquisitivo, por exemplo, não tem um plano de saúde, a medicação hoje está melhor, o atendimento está melhor? Tá sim, Ney. A saúde pública nossa, ela avança, não é na velocidade que a gente deseja, não é na velocidade que o nosso povo merece, porque existe uma série de dificuldades para a implementação, sobretudo de financiamento, mas tem melhorado bastante, tem melhorado no acesso de médicos, tem melhorado no acesso de exames, tem melhorado em número de hospitais, em número de leitos, que podem melhorar muito, mas a impressão, assim, no filme, não na foto, é que a gente tem evoluído sim, esperamos cada vez mais a saúde pública esteja à altura do nosso povo. O HDP aqui é o grande salvador de vidas, né? Tem um centro cardiológico de ponta atualmente, né? E tem convênio com o SUS, né? Sim, sem dúvida, né? E a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana tem feito há muitos anos um trabalho muito importante para o nosso SUS, na parte cardiovascular sobretudo. A parte de alta complexidade tem sido executada há mais de uma década por colegas, por profissionais e por equipes aqui no nosso hospital, realizando desde consultas até a parte de uma cirurgia cardíaca complexa, uma ponte de safena, uma troca de uma válvula, enfim, então muita coisa que tem sido feito. A gente conseguiu nesses últimos tempos um convênio com o governo do estado, que acho que ainda vai aumentar ainda mais a contribuição do nosso hospital para a nossa região. Ok, obrigado então ao médico Edvaldo Gomes, médico cardiologista, e na Santa Casa o senhor está na função de diretor médico, é isso, né? Atualmente sim, é um cargo momentâneo, mas atualmente eu estou na função de diretor médico e sou cardiologista aqui da instituição há muitos anos. Ok, obrigado então ao doutor Edvaldo Gomes, médico cardiologista. Dia 17 de maio então, próxima quarta-feira, é o Dia Mundial da Hipertensão. Vamos ter cuidado então, minha gente. Você que tem um problema de hipertensão, procurar seu médico, fazer uso da medicação que o médico indicar, ter uma alimentação e principalmente uma vida tranquila. Um abraço, até uma outra oportunidade.